Oi, gente! Vamos de boas reflexões? Vamos de aulão? O tema de hoje, gente, é como saber se você está no caminho da maturidade emocional. Existem alguns pilares, né, gente, para saber se estamos amadurecendo de fato ou não. E lembrando que maturidade não tem nada a ver com idade, né? Eu sempre brinco aí com vocês que tem pessoas de 60, 70 anos que são muito imaturas. Maturidade é uma escolha, né? Maturidade é algo que a gente aprende, que a gente exercita. E daí, um dos pilares para a gente saber se a gente está amadurecendo, gente, é ver como que a gente lida com as situações. Se a gente lida com as nossas fantasias, né, a partir das nossas fantasias, ou se de fato a gente lida com a realidade tal como ela é, tal como ela se mostra para a gente. Né? Então, vamos clarear um pouco esse assunto e vamos de exemplos. Vamos pegar uma situação aí, tá, gente? Onde você tá no seu relacionamento, adaptem, tá? Os exemplos que eu vou trazendo aqui. Mas vamos supor que você tem o teu parceiro lá e vocês estão dentro do relacionamento, né? Vivendo, compartilhando a vida. E daí acontece uma situação que te deixa muito brava. Vamos supor que o teu parceiro, ele acaba esquecendo, né, de passar no mercado. E automaticamente, ao saber que ele esqueceu de fazer algo simples, como passar no mercado e comprar algumas coisas que estavam faltando, você começa a sentir uma raiva desproporcional. Vem aquele impulso, né? Da agressividade, da raiva, vem aquela vontade de brigar. E o que é importante da gente compreender, gente, é que a raiva não é dele necessariamente, tá? Muitas vezes, essa raiva que você está sentindo, ela está indicando que tem uma ferida antiga dentro de você. Né? Às vezes é uma ferida de abandono, às vezes é uma ferida de não ter sido prioridade. Às vezes vem aí também crenças e informações que existem dentro de você, como por exemplo, não dá para confiar em homem nenhum, não dá para contar com nenhum homem. Então você percebe que aconteceu algo simples do dia a dia, né? O teu parceiro esqueceu de passar no mercado, vem uma raiva desproporcional e o que eu tô te dizendo agora é que sim, essa raiva que você sente não é necessariamente dele, da situação, não é porque ele não passou no mercado. Essa raiva ela tá te sinalizando, te indicando que existe algo muito maior por detrás disso. Existe um gatilho que foi ativado, né? Então, questões não resolvidas dentro de você, né, como feridas emocionais, crenças, elas vêm para fora. E daí, minha gente, quando você briga, quando você vai lá e discute, briga e fala um monte e coloca essa raiva para fora, né? Enfim, você está lidando com a tua fantasia, você está lidando com seus conteúdos internos e não com a realidade, tá? Então é como se você transformasse um erro comum em prova de caráter. Você está brigando com a fantasia, você está brigando com seus fantasmas. Gabi, não estou entendendo. Calma, que vai dar uma clareada aí. Então, lidar com o real, gente, é olhar para a cena, olhar para o fato do que aconteceu, né? E se questionar ali. O que aconteceu de fato nessa situação? Então, a resposta seria: ele esqueceu de ir no mercado. Ok, então, o que tinha naquela cena, né? Qual que foi o fato? Ele esqueceu de ir no mercado. Outra pergunta que vai te auxiliar nesse processo de autoconhecimento é: o que eu senti? Então, nesse caso, né, essa mulher sentiu raiva, ela sentiu frustração, ela teve medo de não ser importante, ela se sentiu ignorada, tá? Então, o que aconteceu é uma coisa, o que ela sentiu é outra coisa. Percebam que existe uma diferença, tá? E uma outra pergunta, gente, é a seguinte: é, isso é algo a notar no relacionamento? Ou é algo que só ativou uma ferida anterior?
Porque daí aqui você também vai conseguir ter uma clareza maior se de fato foi uma situação importante, relevante, uma situação séria, né? O outro teve ali realmente um comportamento sério, ou se foi uma situação simples do dia a dia, uma situação comum, e que na verdade o que despertou em você foi uma reação desproporcional ao fato. Uma reação que estava indicando que existiam conteúdos internos não resolvidos, não elaborados dentro de você. Ou seja, feridas antigas. Percebem, gente? Então, lidar com o real e não com a fantasia, nesse caso, seria bancar o sentimento sem criar narrativas maiores, né? Sem aumentar a situação. Então, como agir, né, nessa situação, Gabi? Então, tem um cenário. O cenário da imaturidade seria: o teu parceiro esqueceu de passar no mercado, você sentiu uma raiva muito grande, uma frustração muito grande, porque seus fantasmas foram despertos, os seus traumas, feridas antigas foram despertos, né? Isso você já compreendeu. E daí a tua reação de imaturidade foi ir lá e brigar com teu parceiro, ir lá e diminuir ele, ir lá e apontar o dedo para ele e falar que ele não faz nada certo. Ou seja, você teve uma atitude reativa, você reagiu à situação, tá? Esse seria um cenário de imaturidade emocional. Então, vão observando aí se você consegue se identificar, e caso você tenha se identificado, né? Ótimo. O primeiro passo para a transformação é identificação. Então, você só consegue mudar um padrão quando você consegue identificar ele. Então, tá tudo bem, não precisa entrar num processo de punição, de se achar a pior pessoa do mundo, né? Porque você identificou uma imaturidade dentro de você, tá tudo certo. Mas agora, né, aprenda, né, se abra e abra tua mente, abra o teu coração para começar a agir de uma outra forma e começar a dar pequenos passos aí para a maturidade emocional, entendendo que isso é um processo, né, gente? A gente não amadurece da noite pro dia, é um processo, tá? Então, primeiro cenário é esse da imaturidade emocional. Qual que seria agora o cenário da maturidade emocional? Então, meu parceiro esqueceu de ir no mercado, foi uma situação comum do dia a dia, isso ativou uma raiva, uma frustração muito grande dentro de mim, que ativou os meus traumas, as minhas feridas emocionais do passado. Ok, já entendi. E daí, Gabi, como que eu agiria de forma madura nessa situação? Como que eu me comunicaria? Então, no caso 1, a pessoa reagiu. No caso 2, da maturidade emocional, a pessoa vai agir de uma forma diferente, tá? Então, ela vai respirar, analisar o contexto a partir dessas 3 perguntas que eu trouxe para vocês ali acima, né? Ela vai analisar o que aconteceu de fato, como ela se sentiu e se isso é algo a anotar no relacionamento ou não, tá? Feito isso, ela respirou, ela se regulou emocionalmente e daí ela vai usar a CNV, que é a comunicação não violenta, tá, gente? Quem quiser buscar mais sobre esse tema, eu super recomendo para vocês. É uma técnica de comunicação que auxilia muito dentro dos relacionamentos, tá? Então, a pessoa que tem maturidade emocional, gente, ela ia se comunicar dizendo: olha, fulano, né? Quando você esquece, eu me sinto assim. Daí você pode falar a forma como você se sente, tá? Eu me sinto, por exemplo, desconsiderada. E isso é importante para mim, tá? Então você vai falar para ele: quando você esquece, eu me sinto desconsiderada. Isso é importante para mim. Eu peço, né? Daí você pode fechar essa frase fazendo um pedido. Eu peço que da próxima vez você tome, né, mais cuidado, tome mais atenção quando eu te fizer o pedido de passar no mercado, porque isso é importante para mim. Certo? E daí, gente, vocês percebem que a comunicação é totalmente diferente? Em uma comunicação imatura, você reage, você acusa, você briga, você parte ali para agressividade na fala muitas vezes, né? E na maturidade emocional, você vai apontar o que ele fez, você vai falar como que você se sentiu e você vai fazer um pedido e falar o que é importante para você. E daí você não vai usar da ironia, você não vai tentar medir força, você não vai, né, guerrear ali com a pessoa. Não. Muitas vezes, gente, essa raiva que você sente nessas situações são raivas, né, que você guardou por muitos anos dentro de você.
E daí, dentro de um processo terapêutico, que você vai aprendendo a lidar, por exemplo, com essa raiva sem jogar ela em cima do outro, né? Então, a raiva, ela precisa ser validada, ela precisa ser acolhida, ela precisa ser sentida muitas vezes. Até porque a raiva, às vezes, ela é só, né, o pacote, o embrulho de uma dor emocional mais profunda, de uma tristeza. Então, pessoas que sentem muita raiva, na verdade, são pessoas que têm muita tristeza dentro delas e não se permitem entrar em contato com a tristeza, né? Então, é dentro de um processo terapêutico que você vai conseguindo olhar para essas questões, chorar o que você tiver para chorar, né? Colocar para fora ali muitas questões, mas isso é dentro do processo terapêutico, porque dentro do relacionamento, se você coloca essa raiva o tempo todo para fora, né? E exige muito do outro e acusa muito o outro, vocês já sabem o resultado, né? A relação ela começa a desgastar, a relação ela começa a ficar ruim, começa a ficar ali um campo de guerra, certo? Então, minha gente, lidar com o real é não projetar as suas narrativas internas, é não aumentar o que aconteceu, né? Mas sim sustentar o vazio, sem preencher com drama. Então, lidar com a realidade, gente, é o que te permite ser amada. Então, quando você vive projetando os seus fantasmas, né, as suas fantasias, as suas feridas no outro, isso é uma forma de te proteger, né, entre aspas. Mas quando você está tentando se proteger de alguma coisa, veja bem, você também está se afastando do amor. Você também está se afastando do outro. Quando você joga toda essa raiva em cima do outro, você está afastando ele de você. E daí a relação não pode se aprofundar. Daí a relação não pode florescer. Daí a relação não pode ser harmônica. Daí a relação não pode prosperar. Tá, gente? Espero muito que tenha feito sentido para vocês, tá? Se possível, escutem de novo essa aula, né? Reflitam aí, apliquem esses conhecimentos no dia a dia de vocês, para que não seja apenas um conhecimento teórico, mas sim para que vocês realmente consigam realizar transformações em vocês. Não só na relação com o outro, mas na relação que você tem com você mesmo, né? Quando você vai desenvolvendo essa maturidade emocional, você vai também elevando a tua autoestima, você vai entendendo que sim, você pode começar a se relacionar a partir de lugares mais elevados, a partir de lugares mais, sabe, gente, de mais amor, de mais harmonia. Nem sempre vai ser possível. Às vezes no processo, né, eu falo que a cura não é linear, né? Então vai ter altos e baixos, vai ter dia que você vai conseguir utilizar o exercício, vai ter dia que você não vai conseguir utilizar, tá tudo certo, né? Mas tenha o foco naquilo que você deseja. Então, se você quer um relacionamento mais saudável, se comprometa com o seu próprio processo, tá? Com você e com o outro também, é claro, né? Então as transformações elas vão acontecendo quando você vai dando um passo de cada vez e vai mirando ali no seu objetivo final. Certo, gente? Espero que tenha feito sentido. Eu poderia trazer vários outros exemplos acerca disso, né? Então vocês podem adaptar para outras situações, como por exemplo, uma situação onde a tua amiga não te responde, né? E daí a tua fantasia já vai falar algo como: ah, ela não me respondeu porque eu sou chata, ela não me respondeu porque eu não sou importante, ela não me respondeu porque eu falei algo de errado. Isso tudo é fantasia, né? E a realidade às vezes é muito diferente. A realidade às vezes ela só não me respondeu. Às vezes ela pode ter esquecido, às vezes ela estava passando por um problema, às vezes ela está ocupada, às vezes aconteceu alguma coisa, né? Enfim. Então, sempre vão fazendo esse exercício. Eu estou agindo a partir da realidade, tal como ela é, ou eu estou agindo a partir dos meus conteúdos internos, a partir das minhas fantasias. Certo, gente? Um beijo e até o próximo aulão.